Agora eu tô fazendo comissão. Mais informações na descrição. Oi meus caros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu sei que eu demorei, mas eu finalmente estou aqui, trazendo a análise completa de Poela Magi Madoka Mágica, The Different History, só que com spoilers dessa vez. E já vai deixando seu like porque, cara, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Mas antes eu quero justificar a baixa frequência aqui no canal. Se vocês acompanham a minha aba comunidade tanto no canal principal quanto no canal secundário, provavelmente vocês devem saber que muitas mudanças estão ocorrendo na minha vida pessoal, como faculdade, tentativas de arrumar um emprego, etc. Enfim, a vida toda no geral. E até as coisas se estabilizarem, a frequência de vídeos aqui no canal vai oscilar bastante. E eu sinto muito por isso, eu espero que vocês entendam. Outro motivo, e para esse vídeo em específico no caso, é que eu já tinha até feito um roteiro para ele. Mas eu não gostei muito dele porque eu queria uma análise um pouco mais profunda e menos descontraída. Diferente da análise sem spoilers que eu fiz umas semanas atrás. Essa eu queria fazer algo mais sério. Quem sabe até algo mais poético, não sei. Vamos ver no que vai dar. Mas sem muita enrolação, vamos para a análise completa, ponto a ponto, da história de Madoka Mágica The Different History. Vamos para a análise desse mangá. Como nós já sabemos, a história desse mangá se passa antes dos acontecimentos do anime original de Madoka Mágica, e nele a gente descobre que a Mami e a Kyoko tiveram um passado em comum, além de também apresentar uma linha do tempo diferente, em que a Mami Tomoe sobrevive ao episódio 3 ao invés de acabar morrendo ao tentar enfrentar a bruxa Charlotte. O mangá é dividido em 3 volumes de 4 episódios cada um, totalizando 12 episódios. A história começa com uma Mami Tomoe quando ainda era, ao que tudo indica, uma garota mágica novata, enfrentando uma bruxa junto com outras 2 garotas mágicas. A Mami consegue derrotar essa bruxa, e quando ela tenta dividir a Griff Seed com as amigas dela, elas se recusam, dizendo que a Mami não deveria ser tão amigável com as outras garotas mágicas. E ali ela entende que o mundo das garotas mágicas não é só um mundo de heroísmo. Na verdade não é um mundo de heroísmo, mas sim um mundo cruel e competitivo. Mas ela ainda assim decide que vai seguir uma filosofia diferente da que a maioria delas segue. A filosofia de ser uma heroína altruísta, lutar para salvar as pessoas e pela justiça, ao invés de ir só por ela mesma. Depois dessa pequena introdução começa o capítulo 1, e aqui 1 ano se passou desde aquele acontecimento. Podemos notar o porquê a Mami é chamada de veterana. O ciclo de vida de uma garota mágica geralmente não é lá tão longo, porém a Mami conseguiu manter esse ritmo de vida por mais de 1 ano sem morrer ou virar uma bruxa. Palmas para ela. Enquanto ela está em sua caça às bruxas de rotina, ela se encontra com Sakura Kyoko, que estava caçando uma bruxa que ela já estava perseguindo há um bom tempo. Só que a Kyoko ainda é uma novata e quase morre se não tivesse sido salva pela Mami, que ajuda ela a derrotar a bruxa. As duas se conhecem e Mami decide convidar Kyoko para sua casa. As duas comem, conversam e Kyoko decide pedir a Mami para que ela seja sua aluna. Aqui podemos ver que não, Sayaka e Madoka nunca foram as primeiras alunas da Mami, mas sim a Kyoko. Agora vamos então para o capítulo 2. Aqui vemos a mestre Mami e sua aluna Kyoko indo muito bem juntas, enfrentando bruxas, conversando sobre como elas duas devem se comportar sendo aliadas da justiça e essas coisas todas. É interessante que até esse momento da história, a Kyoko tem uma personalidade bem amigável e até mesmo inocente, podemos dizer assim, bem diferente da Kyoko do anime. Depois de um tempo com ela indo no apartamento da Mami, agora é o contrário. Kyoko que convida Mami para ir em sua casa. E ali Mami conhece a família dela, no caso, o seu pai, a sua mãe e a sua irmã mais nova. Com o pai da Kyoko contando que, magicamente, que várias pessoas começaram a ir na igreja dele. Mami, que não é boba nem nada, né? Logo percebe que o pedido dela foi que as pessoas ouvissem os sermões do pai dela. Até para eles terem o que comer também, né? Um tempinho se passa e uma bruxa acaba invadindo a casa da Kyoko. Ela consegue a derrotar, no entanto, o pai dela acaba vendo tudo. Passamos então para o capítulo 3, em que as coisas já começam a desandar.
já que o pai da Kyoko surta com o fato dela ser uma garota mágica. Começa a beber e o mangá dá a entender que ela começa a ficar violento também com a sua irmã e com a sua mãe. E por mais que ela tente explicar, o pai dela não compreende. Mami até percebe que tem algo de errado com ela, mas não consegue saber o que é. Inclusive, ela só some, tá ligado? E elas duas não estão mais se encontrando. Até que de repente acontece um incêndio na casa da Kyoko. E a gente descobre que a causa disso foi o pai dela, que pôs fogo na casa com todo mundo dentro. Menos a Kyoko. Triste. E como se não bastasse isso, uma bruxa ataca ela. E como o propósito do pedido dela, na cabeça dela, não valia mais a pena, ela acaba perdendo um pouco das suas habilidades. No caso, a habilidade de criar ilusões. Essa parte é interessante porque aqui a gente descobre que a Kyoko tinha poderes de criar ilusões. Como clones de si mesma, por exemplo, tipo os clones das sombras de Naruto, tá ligado? Mas que acabou perdendo essa habilidade. Outra coisa é que eu não sabia que os poderes das garotas mágicas estavam ligados ao propósito do seu desejo. Pelo visto, se elas perdem esse propósito, perdem poderes também. Enfim, voltando à história. A Mami se encontra com ela, oferece abrigo e tudo mais. E vamos então agora para o capítulo 4. Mesmo com toda essa hospitalidade, Kyoko decide que não quer mais lutar do jeito da Mami, ou seja, para salvar as pessoas, mas sim por si mesma. Já que ela não conseguiu salvar a sua família, ela não quer mais salvar ninguém. As duas acabam entrando em conflito e deixando de serem amigas. E aí a Mami volta a ficar solitária novamente. Porém, o mangá dá um time skip e vamos parar no momento em que se passam os acontecimentos do anime original. E agora vemos que a Mami tem novas alunas, que no caso são a Sayaka, que já é uma garota mágica, e a Madoka, que está pedindo ajuda para ela. E aqui a gente se depara com o atrito entre a Kyoko e a Sayaka, do mesmo jeito que acontece no anime. Porém, ao invés da Homura salvar ela, ela acaba sendo salva pela Mami. E aqui se encerra o volume 1. Indo agora para o volume 2, aqui podemos ver a Sayaka enfrentando uma bruxa junto da Mami. E após derrotá-la, elas se encontram com a Homura, que já está com aquela cara de poucos amigos, né, como sempre. E aqui a gente percebe que, provavelmente, essa Homura já deve ter passado por várias linhas do tempo, e que esse mangá deve se passar em uma delas. A gente descobre que a Homura está aliada a Kyoko, que agora não é mais uma garota meiga e gentil como antes, mas sim agressiva e arrogante. Saindo da introdução do volume 2, agora começa o episódio 5, em que vemos uma conversa amigável da Madoka, Sayaka e Mami, em que elas discutem como conciliar a vida escolar com a vida de uma garota mágica. Páginas pra frente, a Madoka e a Mami acabam se deparando com a Kyoko, e aqui a gente vê que ela realmente despreza a Mami, o que é bem triste, já que elas já foram amigas algum dia. A gente também acaba descobrindo que a Hitomi havia sido atraída por uma bruxa na noite passada, e nessa batalha quase que a Mami vai de base. No capítulo 6 a gente vê que, felizmente, a Homura e a Kyoko salvam o dia. A Sayaka usa os seus poderes curativos na Mami e toma um esporro da Kyoko por não ter conseguido proteger a sua aliada. Depois de uns dias, a Mami até tenta ser amiga da Kyoko de novo, mas falha miseravelmente. Outra coisa também é que é revelado que, como no anime original, Hitomi e Kiyosuke estão juntos. Kyoko fala para Sayaka deixar de ser aliada da Mami e lutar somente por si mesma. Ela fala que não vai seguir esse estilo egoísta de luta, porém decide desfazer a parceria com a Mami, já que ela acaba se culpando por ser fraca e não conseguir proteger a Mami, e também por supostamente ter atraído a bruxa até a Hitomi. Passamos então para o capítulo 7, em que é revelado que a Mami só não foi morta pela Charlotte porque a Sayaka se transformou em uma garota mágica mais cedo e salvou ela. Enfim, Sayaka então desfaz a sua aliança com Mami. No terraço do colégio de Mitakihara, Madoka e Sayaka estão conversando sobre o porquê a Sayaka está tão triste, até que o Kiyosuke aparece para entregar um presente para Sayaka. Então, Madoka conta pra ele que foi a Sayaka que curou as mãos dele. E eu sinceramente não tava esperando essa atitude da Madoka. Acho que todo mundo sempre quis que no anime ele soubesse disso.
Mas é claro que ele não acredita nisso de cara e a Sayaka só disfarça e parte dali. E assim acabamos por também ir ao capítulo 8. Aqui a Sayaka e a Kyoko conversam sobre as consequências ruins de seus desejos, e depois a Sayaka vai enfrentar uma bruxa, sozinha. A Kyoko se depara com a Mami, e a Mami só ignora ela e vai salvar a sua amiga. E ela de fato consegue e revela também para Sayaka que ela não é uma santa, e só ajuda as outras pessoas porque ela é carente, já que é uma pessoa muito solitária, e não por justiça, como ela dizia. Porém, após dizer isso, a bruxa é derrotada. Mais uma nova bruxa surge, a Octavia von Seckendorf. Sim, a Sayaka virou uma bruxa ali mesmo. Uma parada que eu notei nessa parte é que a Sayaka virou uma bruxa, mesmo estando mais aliviada com o que a Mami falou. Ou seja, em resumo, não importa o quão feliz uma garota mágica esteja, se a Soul Gem dela estiver escura, ela vai virar uma bruxa de qualquer jeito. Que cruel, mano. Que cruel. E como se não bastasse, o filho da mãe do Kyuubi ainda joga na cara da Mami que ela só virou uma bruxa por culpa delas e por ser fraca. Assim se encerra o capítulo 8 e o volume 2 desse mangá. E agora vamos para o terceiro e o último volume. Começando no capítulo 9, é revelado que a Mami se arrepende um pouco do seu desejo assim que virou uma garota mágica. Porque ao invés de pedir para não morrer, ela poderia ter pedido para salvar todo mundo que estava ali no acidente. Mas ela não pensou nisso naquele momento. Logo depois que a Sayaka vira uma bruxa, Madoka aparece e pergunta a Mami por ela, que não tem coragem de dizer o que aconteceu e só inventa uma desculpa para ela não estar lá. A Robura também revela a Kyoko o destino das garotas mágicas em se tornarem bruxas, e que a Mami e a Sayaka devem ter morrido até aquele momento. Então a Kyoko fica muito pistola e sai para procurar a Mami, e está prestes a enfrentar a Sayaka, que é uma bruxa agora, mas é impedida pela Kyoko, que tenta impedir ela de se matar no labirinto da bruxa, como ela pretendia. Então elas começam a lutar, logo em seguida começa o capítulo 10. E mano, sendo bem sincero cara, se a gente tivesse essa luta animada, assim como foi a luta da Mami contra a Robura em Madoka Mágica Rebellion, seria muito épico. Como a gente já sabe, a Mami é muito apelona, e venceu a luta e consegue prender a Kyoko com fitas. E a Kyoko presa só vai e fala, bom, já que é isso que você quer, atire. Eu jurava que nessa hora a Mami iria desistir ou ao menos poupar a Kyoko, mas não cara. Ela dá um tiro na Soul Gem da Kyoko e mata ela, mano. Eu nunca pensei que a Mami chegaria até esse ponto. Tá certo que no anime, em uma das linhas do tempo, ela faz isso, mas porque ela tava surtadaça, tá ligado? Aqui não, mano. Aqui ela parecia que sabia exatamente o que tava fazendo. E quando ela vai tentar entrar na barreira da Sayaka, ela acaba caindo no chão, porque sua Soul Gem está quase totalmente escurecida. E quando ela está prestes a ser seduzida pela sua bruxa, a Candeloro, a Kyoko aparece. Na verdade, os poderes de ilusão dela voltaram, e Mami havia atirado em um clone dela. Tá aí, talvez uma das fraquezas da Mami, o fator surpresa, como a gente pode notar em Rebellion e em Magia Record, quando a Sayaka surpreende ela com um extintor de incêndio. E agora vamos pro capítulo 11, e nele a Kyoko entrega uma Griff Seed pra Mami, salvando ela. Elas então fazem as pazes e Kyoko decide ir enfrentar e tentar salvar a Sayaka, de alguma forma. Mas pede pra Mami não perder as esperanças de que ela irá retornar. Então ela entrega o pingente que ela usa pra Mami, para que ela possa devolver quando ela voltar. E então ambas prometem lutar e não desistir. Em seguida, Mami acorda em sua casa e descobre que foi resgatada pela Romura, e a Madoka estava lá na sua casa também, mas ela vai embora. Romura então pede ajuda pra Mami para poder derrotar a Alpugisnet, e depois começa o capítulo 12. E também o último capítulo desse mangá. E em uma das páginas de transição, nos é revelado que as garotas mágicas que aparecem lá no começo do mangá, no volume 1, foram as bruxas que quase mataram a Mami nos episódios mais pra frente. Homura revela pra Mami que já sabia de tudo que iria acontecer, não necessariamente sendo como ela sabia disso tudo, né? Mas Mami então decide perguntar pro Kyuubi se a Kyoko está bem. Então ele diz que a Kyoko acabou morrendo enquanto tentava enfrentar a bruxa da Sayaka.
Ele também fala que seria bom que a Kyoko e a Mami também virassem bruxas. E é aí que a Mami percebe que o Kyubey é um alienígena desgraçado e até aponta um mosquete pra ele. E cara, eu juro que nesse momento eu queria que ela tivesse dado um tiro neste gato desgraçado. Mas para variar, ela não faz nada. Então a Mami só desiste e pede pra Homura acabar com o sofrimento dela. Mas ela levanta e dá um tapa na cara dela e fala que ela não deve desistir assim. E que se ela não for enfrentar o Gisnet com ela, todo mundo vai morrer. Então ela precisa ajudar a proteger a todos. É interessante que em algumas linhas do tempo, a Homura não se importou somente com a Madoka, mas que se importou mesmo que o mínimo possível com as outras garotas também. No caso aqui, com a Mami. A Homura parte e depois de um tempinho que a Mami fica sozinha, Madoka retorna e fala pra Mami que estava secretamente ficando amiga da Kyoko. E a Kyoko, no fundo, queria voltar a ser amiga da Mami. Nos é também revelado que a Madoka e a Sayaka são amigas de infância, e que a Sayaka sempre protegeu ela. Madoka então toma sua decisão. Irá se tornar uma garota mágica para trazer a Sayaka de volta, e também para proteger a Mami, fazendo com que ela não precise mais se preocupar com bruxas. Eu diria que essa linha do tempo deve ser bem próxima da que se passa no anime, já que logo em seguida dessa cena, o Kyubey fala que o poder da Madoka já será maior do que a Mami se ela fizer o contrato. De repente a gente pula pra cena em que Sayaka, Madoka e Homura estão enfrentando o Gisnet. E Homura, nas frases finais do mangá, revela que a Mami acabou destruindo a sua própria Soujin. Mas antes de morrer ela deixou uma mensagem, dizendo que é grata por ter conhecido todas elas. E que de fato elas se importaram com ela, e que precisa se desculpar por não poder estar lá para ajudar elas a enfrentar as bruxas, e que queria poder ter conhecido cada uma delas em um mundo onde as bruxas não existissem. E assim se encerra o mangá Madoka Mágica The Different History. Cara, eu juro que nesse final eu fiquei muito triste. Eu ainda tinha esperanças de que a Mami iria ficar bem no final. Mas é de Madoka Mágica que a gente tá falando, né? E aparentemente, quando ela descobre, né? Sempre que a Mami descobre a verdade sobre as garotas mágicas, o resultado é sempre o mesmo pra ela. Assim como provavelmente foi na luta das três contra o Gisnet. Elas ganharam, mas morreram, e a Homura deve ter voltado no tempo mais uma vez pra tentar tudo de novo. Tem umas últimas coisas interessantes pra falar antes de acabar o vídeo. A primeira delas é que a personagem Michiru Kazusa, de Kazumi Mágica, faz uma aparição nesse mangá, mais especificamente na página 6, no capítulo 9. Possivelmente isso foi uma referência que o roteirista quis colocar, já que ele não fez só o mangá que estamos analisando aqui nesse vídeo, como também fez Kazumi Mágica. E o último comentário é que, mano, a Madoka deu uma pequena transcendida aqui nessa linha do tempo, porque ela conseguiu reverter a forma bruxa da Sayaka, meio que burlando o destino dela e a trazendo de volta. Com isso, vemos que a Madoka já fazia coisas extraordinárias quando fazia o seu pedido, mesmo antes da linha do tempo original do anime. Mas enfim, meus caros, essa foi a minha análise ponto a ponto desse mangá, e eu tentei destacar o máximo de pontos que eu achei interessantes, e falando também algumas opiniões minhas a respeito desse mangá extraordinário. Mas e vocês? O que sentiram lendo ele? E qual parte vocês mais gostaram? Comentem aqui embaixo. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. E é nóis. Ah, e lógico, né? Bebam água. Bebam água porque é muito saudável.